E aí, gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. Kai, sejam todos muito bem-vindos ao Canal Club. E no vídeo de hoje eu vou criar uma nova playlist para o canal. Como vocês sabem, eu também já trouxe vídeos falando sobre quadrinhos e eu vou dar uma dica de leitura. Esse vai ser o primeiro quadrinho que eu vou estar falando um pouco para vocês, que essa história é muito bacana, essa história é muito boa, uma das melhores histórias do Capitão América. Então, não deixe de compartilhar, de curtir, se inscrever se você não é inscrito. Cara, isso é de graça e me ajuda bastante. Vocês não têm ideia como isso ajuda o meu canal, que é tão pequeno, nessa imensidão e vastidão de todo o YouTube. Também não deixe de curtir e compartilhar parceiros nossos, né? Que temos aí na descrição do vídeo, e entre eles o Emerson Lino Games, que é um site, canal repleto de jogos de muitas plataformas traduzidos para o nosso idioma. Link desse e dos outros na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Você já acompanha de um certo tempo para cá o meu canal, sabe que eu já trouxe algumas coisas sobre quadrinhos. E bom, dos quadrinhos mais recentes eu estou meio por fora, porque aumentou muito o valor. E a economia do Brasil não é de hoje que não vem lá essas coisas todas. E quadrinho é uma coisa que ficou bem cara. É praticamente um artigo de luxo, algo que era uma coisa habitual para crianças, adolescentes e adultos antigamente. Ficou uma coisa muito cara, então tá cada vez mais difícil você gostar de ter coisas da cultura nerd pop, né, como quadrinhos, filmes, jogos, que nem sei se está aparecendo aqui, mas enfim, alguns dos meus ficam aqui em cima, comprar consoles, cara, tá tudo muito caro, mas tá tudo muito caro, infelizmente. Mas eu queria trazer para você começar essa primeiro vídeo dessa minha playlist sobre dica de leitura, e o que eu trago hoje é Ultimate Marvel Capitão América, que aqui está publicado toda a saga, que são 4 histórias, né, numa saga só, uma saga bem pequena, se você vai comparar algumas sagas dos quadrinhos que são muito grandes, né. Então eu vou ler a sinopse, tá? É um quadrinho que eu recomendo muito. Você consegue comprar aí em sebos, né, a Panini não lançou outra edição que eu saiba. A história foi publicada originalmente nos Estados Unidos em 2011 e chegou nesse formato aqui. Não é capa dura, mas a folha é uma folha material muito bom, diferente do usual, né, que é aquela folha mais áspera. Essa aqui é uma folha muito boa, folha lisa. Então o material veio muito bom, só realmente não tem uma capa dura como outros que eu já mostrei aqui, né, como o da Viúva Negra, um cadernado da Viúva Negra, que eu acho que é de outra editora, não sei se foi da Panini. Bom, chegou em 2012 e vamos lá. Eu vou ler a sinopse que está aqui, porque eu não quero dar spoilers, né, do quadrinho, que com certeza muitos talvez não tenham lido. Durante uma missão secreta na Coreia do Norte, o Capitão América descobre um inimigo que não quer apenas matá-lo, mas destruir tudo o que ele acredita. Um oponente que é uma versão distorcida dele mesmo, Frank Simpson, o super soldado criado para ser o Capitão América da Guerra do Vietnã. Enfrentando aquilo que ele poderia ter se tornado, Steve Rogers arrisca não apenas sua vida, mas tudo o que ele defende. Tá? Como nessa história, o Capitão América ainda está há pouco tempo descongelado. Ele não é tão um herói tão super experiente como em histórias mais recentes, né, histórias mais novas, né? Aqui ainda é o começo. A Carol ainda não é a Capitã Marvel. Aqui tem ela ainda trabalha na Força Aérea Americana, é amiga do Steve, mas ainda não é a Capitã Marvel. Nós temos também, por exemplo, Clint Barton, que já é o Gavião Arqueiro, mas ele não aparece como Gavião Arqueiro aqui. Ele é mais conversas com o Steve Rogers. E esse vilão, o Frank Simpson, ele é um vilão que já apareceu nos seriados da Marvel, né? No seriado da Jessica Jones. Ele aparece lá na primeira e na segunda temporada. É esse vilão aqui que tatuou a bandeira americana no seu rosto.
Ele é um vilão que apareceu, se não me engano, nas histórias do Demolidor, tá? Eu conheci ele nas histórias lá do Frank Miller, né? A ótima fase do Frank Miller lá no gibi do Demolidor. Mas, cara, embora pareça simples, essa história é muito bacana. O Capitão América vai descobrir algumas coisas, tá? Que ele não sabia, das coisas erradas do governo americano. E o que eu gosto do Capitão América, né? Que além de ele usar, para muitos que não entendem, acha que ele é um bandeiroso qualquer que defende o seu país acima de tudo. E ele tem um código de ética que está acima de um patriotismo tolo, fútil e sem sentido. Então ele sempre descobre, até nos quadrinhos tem a era que ele vira o nômade, que é quando ele descobre absurdos do governo americano e ele não podia continuar carregando aquelas cores da bandeira norte-americana. Então aqui é quando ele se revolta, né? Acaba socando aqui a Carol Danvers e vai terminar sua missão sozinho, sem um acompanhamento oficial do governo americano. Então ele não é um patriota tolo. E é uma história muito legal. O Frank Simpson, que é um vilão, bem um oponente de peso para o Capitão América, uma luta praticamente de igual para igual. Ele aparece na série, como eu disse, da Jessica Jones, só que ele não aparece, infelizmente, ele não apareceu com essa tatuagem na sua cara, né? Essa tatuagem em seu rosto, onde ele tatuou a bandeira americana. E eu achei um desperdício, e até porque o seu nome mal aparece na série, porque como é uma série produzida na Marvel e na Netflix, a Netflix também estava fazendo a série de Frank Castle, que é o Justiceiro, então eles usaram um pouco o nome Frank para não fazer com que pessoas se confundissem. Uma besteira, porque existem muitos Franks no mundo, né? Não existe só um. Mas é uma história muito bacana, tem um enredo que vai muito mais além de um patriotismo tolo, onde são faladas algumas coisas de política. Claro que o Capitão América foi criado com fortes apelo político desde a época que ele foi criado lá na década de 40, quanto a própria história dele em quadrinho, né? E sempre que sai alguma coisa contando sobre a sua origem, é praticamente impossível fugir do assunto política, né? Uma coisa é politicismo, politiquismo, e a política realmente como ela é. É uma capa bem forte, como vocês podem ver, né? O escudo aqui, tanto sangue junto ao escudo do Capitão América, né? A capa de trás talvez fosse mais chamativa, mas é um quadrinho muito bacana. Você consegue encontrar aí em sebos ou em lojas que vendem coisas usadas pela internet. Vale muito a pena. E é claro que se você não conseguir encontrar, já que não é reproduzido ainda hoje, atualmente, já que ele foi lançado em 2012, você consegue encontrar essa história pela internet por aí. Mas, cara, é um quadrinho que vale muito a pena você ter. Esse aqui não é meu, tá? Esse aqui eu peguei emprestado do Jedi Gameplay, que já fez vídeo aqui comigo. Eu até quis comprar dele, mas ele também gostou muito e não quis vender. Mas assim, você consegue encontrar fácil pela internet, né? É um quadrinho muito bacana. E eu peguei emprestado, li. Minha esposa, que lê muito menos quadrinho do que eu, também leu e gostou muito. Então é uma história muito bacana. Você vai conhecer outros personagens da Marvel antes de ficarem tão famosos, já que na cronologia isso é um pouco mais no início, né, da história lá do Capitão América, quando ele foi descongelado. E o Frank Simpson só foi criado porque na história, durante a época da Guerra do Vietnã, o Capitão América ainda estava congelado em uma localização desconhecida. Então é uma história muito bacana, sem contar que ela fala de fé e fé cristã, um pouco também, sem ser religioso, tá? Isso é uma coisa que acontece pouquíssimo, poucos conseguem falar desse jeito, e é um conceito que muitos dos religiosos não conseguem entender, que é você falar de fé, falar sobre uma doutrina, sem ser uma coisa dogmática e religiosa, de uma maneira muito simples e muito bacana. E se você também está se lixando para qualquer tipo de religiosidade, a história é muito boa, com boas cenas de ação, e o enredo, o roteiro é muito bacana. Então, recomendado, né, no nosso primeiro vídeo da leituras, né, indicação de leituras que indico, quadrinhos que você deve ler. Esse é um quadrinho muito bacana, então eu recomendo a todos, se puderem, dê uma conferida em Marvel Ultimate Capitão América.
Bom, não deixe de seguir e nos acompanhar. Nós temos novidades toda semana com vários vídeos sobre notícias de cinema, notícias do mundo dos videogames, da cultura nerd pop em geral e muitas coisas sobre videogames. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!